Amém, então, irmãos, boa noite, que a paz seja convosco, amém? Bom, é um pouco diferente do que nós estamos fazendo hoje, mas creio que vai ser bênção, em nome de Jesus. Gostaria de tratar nessa noite, irmãos, de um assunto que eu julgo que é pertinente aos temas que nós estamos tratando neste ano, amém? Que na verdade expressa um pouco daquilo que Deus tem falado ao meu coração a respeito desses dias. Bem, então o tema que eu gostaria de tratar hoje, irmãos, é o cristão em tempos de crise. Amém? Nós temos uma frase dita pelo Senhor Jesus nos evangelhos, irmãos, que deveria acompanhar a igreja durante todos os tempos, né, nos séculos da igreja, né, que é uma frase que deveria nos acompanhar, na verdade, até a segunda vinda do Senhor Jesus. Amém? Que é a frase em que ele diz: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. É um texto que todos nós conhecemos, em que ele nos chama ao ânimo, mesmo em tempos de dificuldade, mesmo em tempos de, como ele mesmo diz, aflições que viriam sobre a terra, que viriam sobre o mundo que nós conhecemos. Essa é uma verdade fundamental, irmãos, para a caminhada do crente. É simplesmente você olhar para a realidade, você contemplar as coisas que estão à sua volta, que você vai perceber que aquilo que Jesus disse, por óbvio, está se cumprindo. É uma verdade poderosa para que a gente possa encarar as crises, né? Sendo que somos chamados, irmãos, a vivermos firmados na rocha que é o Senhor Jesus. Amém? Ter esse entendimento, ter essa consciência é necessário para que você possa ter uma boa caminhada cristã em direção à vida eterna, e também para que a sua vida não se torne uma desgraça, para que você também não viva uma vida completamente equivocada, para que você não viva desanimado. Afinal de contas, ao mesmo tempo que Jesus diz que teríamos aflições, ele nos chama ao ânimo. Isso é completamente contraditório à lógica humana, mas o fato é que o crente pode sim se alegrar, e uma alegria que é produzida pelo Espírito Santo, mesmo em momentos de dificuldade. Portanto, que tenhamos um comportamento de acordo com a fé com a qual nós somos chamados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos ensina, irmãos, que todas as crises nessa terra, por mais difíceis que sejam, elas são momentâneas, elas não são eternas. Eternas são as bênçãos do Senhor, né? De toda forma, irmãos, a Bíblia também nos ensina que tempos de crises individuais, de crises coletivas, elas podem ser superadas com sabedoria, com fé e com a ajuda de Deus. Tempos difíceis que virão são passageiros, mas mesmo esses tempos podem ser superados com sabedoria, fé e contando sempre com a ajuda do Senhor. Irmãos, uma promessa, como eu posso dizer, negativa no sentido das aflições. Mas também Jesus disse que, em outro momento, que estaria conosco até o fim. De forma alguma, meu irmão, de forma alguma você está só. Nós não estamos sozinhos em meio às crises. Nós precisamos aprender a discernir os dias, o que Deus está fazendo e como nos portar diante dessas situações. Gostaria de te mostrar que essas crises, irmãos, são de uma realidade espiritual e também natural, né? A crise como realidade espiritual e natural. Por exemplo, este mundo, irmãos, em que nós vivemos, né, ele já foi um lugar de paz, já foi um lugar de perfeição. Já houve justiça nesse mundo, já houve alegria completa, já houve relacionamentos perfeitos, já houve estabilidade neste mundo, já houve uma natureza que foi perfeita, inofensiva. As relações de trabalho, as funções sociais, todas bem definidas, já existiu isso neste mundo em que vivemos. Deus criou este lugar perfeito e colocou nele um homem chamado Adão como seu representante neste ambiente de perfeição.
para que Adão cultivasse, guardasse a terra, para que Adão refletisse sobre a terra e sobre a criação, o governo do Deus que criou todas as coisas, para que Adão fosse representante de Deus na terra. Este mundo já foi um mundo perfeito. Durante algum tempo, irmãos, embora a gente não saiba quanto tempo, especificamente Adão e Eva, eles viveram em completa harmonia espiritual e natural, governando este mundo conforme as funções que Deus lhes designou. Como nós sabemos, irmãos, o pecado ele manchou tudo isso, né? O pecado afetou e colocou toda essa realidade, irmãos, debaixo de opressão e juízo divino, como todos nós sabemos. Adão, Eva, a serpente, o diabo e até mesmo a terra em que vivemos, irmãos, sofreram punições, foram afetadas pelo pecado, como você também sabe. A primeira crise, irmãos, depois do pecado, enfrentada pelo homem, foi em seu relacionamento conjugal. É interessante isso. Logo após a queda, logo após o pecado manchar todas essas coisas que nós citamos no início, logo após o pecado abalar e impactar por completo este mundo perfeito que Deus havia criado, é claro, com a permissão de Deus, o homem enfrenta sua primeira crise no seu relacionamento conjugal. Então, homem e mulher, que até então representavam que toda a raça humana, né? Adão e Eva representavam toda a raça humana, um se virou contra o outro, né? Um se virou contra o outro, e a Bíblia diz lá, por exemplo, quando Deus está punindo Eva, ele diz: o seu desejo será contra o seu marido. Tudo isso, então, refletindo, na verdade, irmãos, a infidelidade do casal para com o Criador, para com Deus. Deus se manteve, Deus permaneceu extremamente fiel, né, à sua aliança com o homem, mas o homem foi infiel. E então essas crises, irmãos, refletiam essa infidelidade para com o Senhor. E logo na primeira crise, irmãos, nós vemos algo que é uma tendência nossa em momentos de aflições, como Jesus disse, uma tendência em momentos de crise, que é o nosso desejo incontrolável de culpar alguém. O nosso desejo incontrolável de se omitir das responsabilidades, de alguma forma tirar da nossa frente, tirar do nosso caminho as consequências dos nossos atos. O homem então culpa Eva, Eva culpa Adão, ambos culpam a serpente e no final das contas ninguém queria arcar com a responsabilidade do erro que eles haviam cometido. E esse é um desejo incontrolável nosso em tempos de crise. Nós vivemos dias difíceis, irmãos. A nossa geração vive tempos difíceis. Esse mundo já viveu tempos muito difíceis. E nós sabemos que as coisas tendem a piorar muito conforme nos aproximamos do grande dia, da volta do Senhor Jesus. O fato é que nós precisamos entender aquilo no qual nós somos responsáveis por fazer, arcar com as nossas responsabilidades. Jamais nos omitimos, irmãos, e paramos com essa coisa de sempre colocarmos a culpa em terceiros. Precisamos entender a natureza do nosso pecado para que possamos buscar com mais afinco a graça de Deus. A graça de Deus que tirou a culpa de sobre os nossos ombros e colocou em Jesus Cristo, então nos atribuiu justiça. Mas continuando dentro daquilo que estamos falando, irmãos, a nossa geração está cada vez mais parecida cada vez mais semelhante com a geração dos dias de Noé, dos dias do dilúvio. Como Jesus mesmo disse, né? Nós estamos vivendo, irmãos, infelizmente, tempos de muita crise social, crise em sociedade, crise coletiva, crise familiar, crise individuais, amém? Talvez às vezes como nunca vimos antes, especialmente em nosso país. A nossa geração não estava contemplando tempos tão difíceis como está contemplando hoje. Há muita desigualdade, há muita briga, há muita violência, há muita divisão, há muita facção, discordância por coisas que são infimamente irrelevantes. Tudo vira briga, tudo vira discórdia. Infelizmente, enquanto isso, há muita gente que está simplesmente nem aí, despreocupada, vivendo a vida como se não houvesse amanhã, como se os seus atos não fossem gerar consequências
inevitáveis, como nós podemos ver nos dias de Noé. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, no capítulo 6. Amém? Gênesis, no capítulo 6, nós vamos ler o verso 5 e aos poucos vamos lendo os outros versículos. Gênesis 6. A Bíblia diz assim no verso 5: O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Vou repetir: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Repare aqui numa coisa, irmãos, que nós podemos chamar de mal progressivo, um mal que progride. E você pode ver isso nos termos multiplicando e continuamente. Ou seja, irmãos, já nas primeiras gerações depois da queda, já se via que a maldade só iria aumentar por se multiplicar os muitos pecados. Você percebe aqui no texto, irmãos, em que o autor aqui, Moisés, diz que naquela época a maldade multiplicava, né? A maldade das pessoas havia se multiplicado e o desígnio, os intentos, as motivações do coração eram continuamente mal. Ou seja, ele está falando de progressividade. Aumenta e continua, aumenta e continua, né? Se expande, se prolifera, né? Invade, impacta tudo, irmãos, porque as pessoas eram más, os seus intentos e as suas obras eram maus e elas não paravam de pecar continuamente. E o segredo disso tudo aqui, irmãos, essa constatação que o Senhor Deus faz do próprio coração humano. Esse é o segredo desse texto aqui. Deus viu as coisas acontecendo. Deus viu que que a maldade se multiplicava. Deus viu que o coração do homem estava cada vez mais distante. Sabe que tem algo muito interessante, irmãos, aqui nesse texto, que nós precisamos compreender. O interessante aqui, irmãos, é que sobre esses dias de Noé, que é uma sociedade antes do dilúvio, né? Nós estamos falando de um período de Noé antes do dilúvio, né? A sociedade antidilúvio, antes de acontecer aquela punição. O mundo ele não vivia um caos, irmãos, como nós vivemos hoje. Embora as pessoas estivessem em maldade e espalhando o seu pecado continuamente, segundo a Bíblia, irmãos, não havia fome neste período. É muito interessante isso. Nesta época, antes do juízo de Deus, antes do dilúvio, a saúde do homem era boa. Como nós podemos mesmo ver no capítulo 5, em que há ali descrições de homens que viveram muitos anos. O próprio Noé viveu mais de 900 anos. Ou seja, não havia fome, o homem tinha uma saúde impecável. Embora houvesse provisão de Deus sobre a terra, irmãos, houvesse saúde, houvesse grande expectativa de vida, o homem continuava longe de Deus, continuava com o seu coração entregue à maldade completa, mesmo que o mundo não estivesse num caos parecido ao que é hoje. Perceba, acompanhe comigo este argumento. Verso 11 do mesmo capítulo 6 diz assim: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Perceba uma coisa que ele está dizendo aqui, irmãos. O homem continuava os seus atos de maldade, continuava espalhando a maldade, né? O seu pecado se multiplicava continuamente, o mal era progressivo, mas talvez eles não percebessem. O texto diz claramente: a terra estava corrompida à vista de Deus, porque Deus, olhando de cima, olha o verso 12, diz assim: Deus olhou para a terra e eis que ela estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho. Ou seja, do ponto de vista de Deus, de alguém que está olhando de cima, de forma superior, Deus olha e vê: os homens estão nadando na lama. Os homens estão multiplicando a sua maldade e eles não estão percebendo que estão cada vez mais distantes de mim. Irmãos, essa é uma realidade e uma verdade poderosa e impactante. Talvez, irmãos,
em alguns momentos a gente não perceba que estamos envolvidos em tamanha maldade, em tamanho pecado, em tamanha afronta contra Deus, que vivemos a nossa vida de forma normal, como se nada tivesse acontecido. Aliás, citando esses dias, o próprio Senhor disse que nos tempos de Noé, as pessoas casavam-se, davam-se em casamento, elas bebiam, elas se fartavam como se nada estivesse acontecendo. Porque infelizmente, irmãos, na nossa realidade terrena, as pessoas vivem, se comprometem, à vista de Deus estão vivendo uma vida corrompida, cheia de violência e de maldade, mas infelizmente muitas vezes não percebem. Essa é uma particularidade, irmãos, grandiosa do Evangelho. A capacidade que o Evangelho tem de abrir os olhos de pessoas que não estão percebendo aonde estão, que não estão percebendo que tudo à sua volta está corrompido, que os valores estão corrompidos, que os fundamentos estão corrompidos, que elas estão cada vez mais distantes do Senhor, do Criador, do Salvador, estão vivendo vidas indignas, vidas miseráveis e, infelizmente, irmãos, não percebem. Por isso que o Evangelho vem e traz luz. Mas interessante, irmãos, que hoje nós vivemos dias ainda piores do que aqueles dias. Diferente daqueles dias, irmãos, hoje, na nossa realidade, há muita fome. Hoje, na nossa realidade, há muito mais violência. O pecado se multiplicou, irmãos, de tal forma e progrediu de tal forma que é incomparável o que nós estamos vivendo. Há pouca saúde, a nossa expectativa de vida é baixíssima com relação a deles. O mundo todo, irmãos, em que nós vivemos, produz cada vez mais alimento. E conforme a quantidade de alimento que produz, irmãos, há cada vez mais desperdício. Enquanto nações inteiras morrem de fome, enquanto crianças nascem em países miseráveis, irmãos, infelizmente não têm o que comer, mal têm o que beber, enquanto o resto do mundo desperdiça. Há cada vez mais uma busca, irmãos, da sociedade por buscar proteção, formas de se proteger, mas que na verdade, irmãos, criam relações de guerra, criam relações de inimizades. As nações buscam proteger a si mesmas e acabam se inviabilizando com as outras. E isso produz ainda mais discórdia. Isso produz ainda mais brigas, irmãos, por territórios, por poder, por dinheiro, por negócio. Como eu disse, a nossa expectativa de vida, ela reduziu, irmãos. Se você for ler no capítulo 5, ela reduziu em 90%, irmãos. Nós não vivemos nem perto do que aqueles homens viviam, sendo que nós temos acesso, irmãos, a informação, coisas que eles não tinham naquela época. Nós podemos recorrer a questões, irmãos, para melhorar a nossa saúde, coisas que eles não tinham naquela época. Eles não tinham, talvez, o conhecimento que temos, a tecnologia, o avanço da ciência que temos hoje. Ao mesmo tempo, irmãos, esse recurso de buscar lugares para tratar da saúde, para melhorar a saúde, não é um privilégio de todos. Infelizmente. Buscar por bons planos de saúde, bons médicos, bons recursos, não é um privilégio de todos. Na verdade, aliás, é um privilégio de uma grande minoria. Muitas pessoas morrem em filas de hospitais porque não tem um leito para repousar. A nossa situação é infinitamente pior, o que é muito interessante. Está na moda, irmãos, hoje em dia dizer que os problemas da humanidade são consequências e se resumem à modernidade e ao capitalismo. De fato, irmãos, não existem sistemas de governo ou teorias sociais perfeitas, porque o principal problema do homem continua sendo o aumento do pecado. Não existe
neste mundo, nesta realidade, antes da volta do Senhor Jesus, não vai existir uma sociedade perfeita, igualitária e sem crises, porque o pecado do homem continua aumentando e progredindo, o homem continua voltado contra o Senhor Deus, que é o único capaz de produzir bondade, amor, de produzir paz, igualdade. Perceba uma coisa, irmãos, ainda no verso 13 do capítulo 6, leia comigo. Então Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. A nossa sociedade, irmãos, continua voltada contra o Senhor em rebeldia. Só haverá perfeição novamente, irmãos, quando todos voltarem ao jardim do Éden, na realidade perfeita. Quando todos estiverem prostrados diante daquele que diz: eu sou suficiente para todas as coisas. Nenhuma teoria social ou de governo, nenhuma forma de gerenciar a economia, nenhum governante neste mundo é suficiente para vocês. Somente o eu sou. Nós só voltaremos a essa realidade perfeita quando todos estiverem debaixo das asas do Senhor. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas estão negando isso e continuarão negando. E um dia a justiça da ira de Deus virá sobre elas. Perceba uma coisa, nós estamos falando dos dias de Noé. E Deus pede para que Noé construa uma arca, como você sabe, porque ele acabou de dizer no verso 13: eu destruirei toda a humanidade porque eles são maus, a terra está corrompida por causa deles. Eles estão fazendo coisas abomináveis aos meus olhos e não percebem. Estão vivendo como se nada estivesse acontecendo. Estão vivendo como se não estivessem em afronta, em rebeldia contra mim, que quero paz para eles, que quero bondade para eles, que quero dar provisão a eles. Eles estão rejeitando a minha graça, o meu amor, a minha capacidade de mantê-los. Eu vou destruí-los. Então Deus pede para que Noé construa uma arca. E você precisa entender uma coisa aqui, irmãos. Diante do iminente juízo de Deus, da ira de Deus que viria através do dilúvio, a arca representava um refúgio. A arca era o refúgio contra a ira de Deus. Quem entrasse na arca, irmãos, escaparia do juízo. Detalhe, nós estamos comparando duas situações, duas realidades. A realidade dos tempos de Noé e a realidade dos nossos dias. E eu acabei de dizer que nós vivemos situações ainda piores. Precisamos entrar na arca. Nós precisamos adentrar a arca. Nós precisamos entrar no refúgio. Nós precisamos entrar no descanso, que se chama Jesus Cristo. Ele é o único capaz de absorver a ira de Deus sobre si e nos imputar justiça. Ele é o único capaz de fechar as suas portas sobre nós e nos salvar. E nos salvar do dilúvio da ira de Deus que virá sobre a terra por causa dos homens ímpios, imorais, indecentes. Precisamos entrar na arca. Além disso, irmãos, preste atenção, nós precisamos de homens e mulheres que sejam para os nossos dias como Noé foi para aquela sociedade. Homens e mulheres que se arrependem dos seus pecados. Homens e mulheres que confessam Jesus Cristo. Homens e mulheres que se colocam à disposição de Deus como instrumentos, como flechas, como vasos, para pregar, para anunciar uma mensagem de salvação, porque é chegado o momento do juízo. A ira de Deus se manifestará. Nós precisamos de homens e mulheres como Noé, que não se importam, irmãos. Que não se importam com o deboche, que não se importam com a zombaria. Homens e mulheres que constroem uma arca enquanto não chove. Não chovia, irmãos, até o dilúvio. Você precisa entender a fé de Noé. Não chovia, nunca tinha chovido sobre a terra antes do dilúvio. Noé diz, vai chover, e as pessoas, o quê? Como assim? E você vai construir um barco? O que é isso? Uma arca?
que significa isso? O que é esse monte de madeira? Que construção? Muitos anos você está gastando nisso, não é? Mas nunca caiu uma gota de água do céu. Você está entendendo? Como é difícil viver em dias assim. Em que as pessoas zombam, debocham, fazem pouco caso, dizem: esse Jesus nunca vai voltar, isso não é verdade, eu não sou pecador, eu só quero viver a minha vida, eu só quero ser feliz. A busca desenfreada pela sociedade. Como canta a banda Resgate, se a busca pela felicidade está tão na moda e deve ser realmente relevante para o ser humano, eles cantam que nós precisamos entender que em momentos de tortura, né, alguém sorriu, alguém foi feliz. Quando governos, quando autoridades torturavam pessoas que representavam algum tipo de ameaça para eles, mesmo que não fossem criminosos, ditadores que através de métodos de dor torturavam pessoas, provavelmente essas pessoas sorriam vendo outras pessoas serem torturadas. Isso é felicidade. Isso é felicidade. Nós deveríamos aplaudir, então, esse tipo de busca. Mas o fato é, meu irmão, que nós precisamos entender que a nossa mensagem é como construir uma arca, sendo que nunca choveu. É como construir uma arca, sendo que nunca caiu uma gota de água do céu. E nós precisamos entrar nesta arca e ainda convidar pessoas para entrar. Porque a ira de Deus virá. Entrar na arca aqui, irmãos, é abraçar a misericórdia do Altíssimo, que está dizendo: eu vou julgá-los e vou puni-los. Mas ainda assim, estou estendendo a minha mão em misericórdia. A misericórdia, como diz Tiago, triunfa sobre o juízo. Mas é necessário entrar hoje na arca. Hoje. Talvez não haja mais tempo. Talvez não haja outra oportunidade. Ele sempre está oferecendo uma saída, irmãos, contra a maldade que prolifera. Desculpa, a palavra é difícil. Essa maldade que se espalha como semente. Ele sempre está fazendo convites para o livramento final. Nós precisamos entender isso. Outro ponto que nós percebemos, irmãos, daquela época, daqueles dias de Noé, daqueles tempos de crise, é que as famílias eram muito afetadas. As famílias são e continuam sendo afetadas por essas crises. Porque, normalmente, irmãos, em tempos de dificuldade, o que nós mais vemos são os fundamentos sendo abalados. E a família é fundamental. A família é o embrião de todo cidadão. A família é um lugar que é incomparável, é distinto de qualquer outro lugar neste mundo. Nenhum cidadão, irmãos, conseguirá escapar dos reflexos de não ter uma família estruturada. Mesmo que cresça sem pai e mãe e tenha uma vida boa e consiga, ainda assim terá que lidar durante a sua vida e terá que consertar, terá que buscar restauração de questões envolvendo a ausência do lar, porque a família é essencial. E a família é um dos principais, irmãos, coletivos afetados em tempos de crise. Quando as águas do dilúvio baixaram, irmãos, depois daquele período em que Noé construiu a arca, alguns discutem ali se foi um período de 100 anos em que ele demorou construindo aquela arca, enfim. Choveu ali aproximadamente, se eu não me engano, foram 40 dias e 40 noites, né? Sempre esqueço dessas questões, dessas minúcias dos números. Mas depois de um ano, as águas baixam. A Bíblia diz que a arca, então, repousa sobre a terra. Então Noé e a sua família saem da arca. Como você sabe, ninguém acreditou em Noé. Só entrou ele e a sua família, né? Então eles são responsáveis por repovoar a terra depois do dilúvio, né? Eles eram os únicos que escaparam da ira divina, que dizimou toda a humanidade naquela época, né? Então eles eram responsáveis por seguir a ordem que tinha sido dada a Adão lá no jardim: multiplicar e encher a terra, governar sobre ela, né? Entretanto, irmãos,
A Bíblia nos mostra que depois do dilúvio, mesmo tendo sido um homem de fé, mesmo tendo sido um homem que creu na promessa de Deus, que acreditou nos planos de Deus, a Bíblia diz que depois, quando as águas baixaram, eles saíram da arca, Noé não cuidou do seu coração. E porque ele não cuidou do seu coração, ele acabou se descuidando da sua casa. E aqui eu quero que você entenda uma coisa, meu irmão. Homens desleixados representam casas arruinadas. Homens aqui no geral, né? Tem mulheres que muitas vezes são mais relevantes para o seu lar que os homens, infelizmente, né? Mas você pode ter certeza de uma coisa: homens desleixados, casas arruinadas. É o que acontece com Noé. Como diria um escritor bíblico, Deus não unge propósitos. Deus unge homens para os propósitos. Nós temos que ter esse cuidado. A semente do pecado, irmãos, germinou tanto no coração dos homens, da família de Noé, que não demorou, irmãos. Depois do dilúvio, não demorou muito tempo para que a crueldade adentrasse as portas da casa de Noé. E a consequência do pecado foi uma maldição na sua família. Como você pode ver, irmãos, no capítulo 9, vá comigo lá para o capítulo 9, verso 20, em que a Bíblia diz assim, verso 20 e 21. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Perceba, irmãos, essa aqui é a realidade pós-dilúvio. A Bíblia diz que Noé sai da arca, ele era agricultor, ele planta uma vinha, ele colhe do fruto da vinha e faz vinho, ele bebe do vinho e se embriaga. E porque ele se embriagou, ele ficou nu dentro da sua própria tenda. O pecado para nós, irmãos, para mim, para você, o pecado para o homem, no geral, ele é tão natural para si mesmo, irmãos. É tão relevante na sua existência que, infelizmente, irmãos, por causa disso, nós conseguimos fazer com que coisas boas que Deus criou se tornem ruins. Coisas que Deus fez para o nosso bem, para o nosso agrado, simplesmente se tornam desastre na nossa vida por causa do nosso descontrole. É o que acontece aqui com Noé. E a questão dele plantar uma vinha, Deus faz a vinha crescer, Deus faz vir o fruto da vinha, Noé pega do fruto, faz o vinho, mas ele perde o controle e acaba em nudez. Infelizmente o pecado é tão relevante nesta forma na nossa existência, irmãos, para nós mesmos. Ele é tão natural, o pecado, muitas vezes, que nós fazemos coisas boas se tornarem coisas ruins. Mesmo depois do dilúvio aqui, irmãos, a humanidade que ainda existia exibiu alguma das características pecaminosas, irmãos, que trouxeram o juízo de Deus sobre eles. Noé está reproduzindo o principal problema do homem, o pecado. Nós precisamos entender isso. É o que acontece aqui, nesse caso de Noé. Em vários lugares da Bíblia, irmãos, você encontra menções ao vinho como um presente de Deus, né? As videiras frutíferas eram como sinais da bênção, da graça do Senhor. Mas aqui para Noé se torna um tropeço. Aqui para Noé se torna algo que é a motivação, ou talvez a desculpa, melhor dizendo, para pecar, para entrar em rebeldia contra o Senhor. Lá no capítulo 6, irmãos, no verso 9, a Bíblia diz que Noé começa a sua jornada nos propósitos de Deus e o texto lá descreve ele como um homem justo, um homem íntegro, a única pessoa que andava em comunhão com Deus em seus dias. Lembre-se dos dias ruins, dos dias maus. Noé era distinto do resto. Agora, aqui nesse texto, no capítulo 9, ele é descrito como um velho beberrão e indecente. Um homem que perde o controle de tal forma a ser incapaz de proteger a sua própria intimidade. Nudez, irmãos, no texto bíblico, é algo muito sério.
Algo muito sério. Eles não tratavam a nudez como nós tratamos hoje. Hoje você não precisa abrir um site pornô na internet. Abre qualquer rede social aí. A pornografia está por toda parte, porque o homem relativizou a sua intimidade. As mulheres, infelizmente, hoje em dia, acham que é liberdade se expor. Meu corpo, minhas regras. A nudez é minha, o corpo é meu, eu faço o que eu quiser. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Escravidão do pecado. A nudez é coisa séria para Deus. Noé não consegue proteger a sua intimidade. Sabe por quê, irmãos? A nudez, as partes íntimas, a intimidade do homem e da mulher são para serem expostas apenas em uma ocasião, no casamento. E para uma pessoa na vida, o cônjuge. Isso é muito sério. Noé perde a capacidade de proteger as suas questões mais íntimas. E o reflexo disso é terrível, como nós vamos ver. Porque assim como ocorreu com Adão e Eva, irmãos, em que a Bíblia diz que depois que eles saem do jardim por conta do pecado, a Bíblia diz que os seus filhos se matam. Caim mata Abel. E o primeiro homicídio na história. O reflexo está na sua própria casa. Aconteceu com Adão e Eva e aconteceu com Noé aqui. O pecado se alastrou por causa do mau exemplo, como nós vamos ver no texto a seguir. Leia o verso 22 comigo, no capítulo 9. A Bíblia diz assim: Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, Noé, foi contar isso aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. Perceba aqui, irmãos, que há uma escalada de crises por conta do pecado, né? Que Noé foi disseminando em sua casa. Há uma escalada, como uma escadinha, né? Ele peca com algo que Deus lhe deu. Ele perde o controle, ele fica nu. E o verso 22 diz que Cã, o filho mais novo de Noé, viu a nudez do pai e, ao invés de cobri-la, ele foi correndo espalhar o mau exemplo aos seus outros irmãos. Ele foi correndo expor o pai ao invés de cobrir o pai. Muitas vezes, irmãos, a crise familiar ela adentra os lares porque ela é consequência desta escalada contínua e progressiva do pecado que fingimos não existir em nosso seio familiar. Nós ignoramos, nós rejeitamos, nós fingimos que não é conosco, nos eximimos da culpa, responsabilizamos um cônjuge, responsabilizamos o outro cônjuge, responsabilizamos, a situação financeira e não percebemos que está ali. Todo mundo vê, todo mundo sabe, nós fingimos que não é conosco, mas às vistas de Deus, lembre-se, aos olhos de Deus, a situação está corrompida. Então o mal ele vai escalando, né? Ele vai reproduzindo, vai se estendendo, vai se multiplicando, vai se transformando em micro-organismos, se distribuindo. Vira um câncer, se espalha. Isso é terrível, irmãos, terrível. E se nós fingimos não existir, infelizmente, chega em situações como esta. Maldição. A escalada desta crise familiar, irmãos, por causa do desleixo de Noé, termina com um pai amaldiçoando o próprio filho. Termina com um pai atrelando o destino do filho mais novo à morte, à escravidão, a ser servo dos servos dos outros irmãos. Cã
que é o filho mais novo, que viu a nudez e saiu espalhando ela, ele se tornou pai de Canaã. Ele se tornou pai dos cananeus. Uma nação que se tornou, irmãos, tão corrupta, tão idólatra, tão abominável. Eles sacrificavam os seus filhos a Moloque, o deus Sol. Queimavam eles, irmãos, como sacrifícios a este ídolo, de tal forma que o Senhor quis os destruir e usou Israel para isso. Todos os descendentes de Cã, irmãos, repetiram os atos do pai. Todos. E porque Cã não ajudou a sua própria família, porque Cã não cobriu a nudez do pai, mas espalhou ela, expôs ela, ele se tornou escravo dos próprios irmãos. Seu destino foi terrível. Para encerrar, irmãos, nós precisamos estar sóbrios pela nossa casa. Você precisa estar sóbrio pela sua família. Os dias são maus, mas eles não precisam ser maus aqui. Você está vivendo aqui, mas você é um cidadão do céu também. A sua família, a sua pátria está no céu também. É esse momento de tensão entre lá e cá, né? Você precisa viver e agir da forma correta. Nós precisamos estar sóbrios, que, na verdade, irmãos, já existe muita imundícia fora dos nossos portões. Já existe muita coisa abominável, irmãos, fora da nossa casa. Nós precisamos entender, irmãos, que não podemos contribuir para que elas aumentem ainda mais, como fez Noé. Nós falamos que as coisas estão degradantes, imorais. A gente olha e diz, é corrupção, é maldade, é roubo, é assassinato. Só que o que nós estamos produzindo? Você sai da sua casa para os ambientes. O que você tem produzido dentro do seu lar? Há sobriedade no seu lar? Há preocupação no seu lar? Ou há descuido, desleixo? Nós falamos, irmãos, e repetimos que todo político é ladrão. Mas o político ladrão é o cidadão espertinho que chegou lá. Ele teve um lar, ele teve uma casa. Ele teve influências. Ou não? Melhor dizendo, o que nós estamos reproduzindo, irmãos? Qual a vinha que nós temos plantado? Se ela está dando fruto, o que nós estamos fazendo com o fruto? Estamos nos alegrando? Ou estamos expondo vergonha e multiplicando imundícia e imoralidade? Tenha cuidado. Precisamos agir, irmãos, nesse caso aqui, como Sem e Jafé, os outros dois filhos de Noé. Ao invés de exporem a vergonha do pai, eles foram lá, cobriram a nudez, não espalharam ela. Precisamos ser que nem eles, para que as maldições do pecado, irmãos, não adentrem a nossa casa. Eu gostaria de orar com você, em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado por este momento, Pai. Que esta palavra adentre o nosso coração, Pai, com responsabilidade. Que possamos entender, Jesus, a nossa responsabilidade, ó Deus, de cuidarmos da nossa casa, do nosso lar, de termos a consciência que, embora este mundo seja cheio de aflição e de maldade, ainda assim devemos ter bom ânimo, devemos andar com a cabeça erguida em direção ao céu. Sermos as melhores pessoas possíveis, ó Pai, contando com a ajuda do Teu Espírito. Tenha misericórdia de nós somos falhos, somos pecadores. Nós temos problemas, Pai, nos ajuda a corrigi-los, para que sejamos sóbrios, para que a nossa casa não seja inundada na vergonha, para que possamos reproduzir e enviar nossos filhos, os filhos dos filhos, a todos os lugares, Pai, deste mundo, a todos os ambientes, aonde quer que eles forem, e ao invés de espalhar a vergonha e a imundícia, eles possam cobri-la. Ao invés de debochar e menosprezar Deus, eles possam construir uma arca e convidar pessoas para entrarem no refúgio. É o que te peço, Senhor. Amém. Deus abençoe então, irmãos. Que você tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.